Paz do Senhor, pessoal. Hoje eu estarei aqui gravando este vídeo para transmitir para vocês uma mensagem que Deus falou comigo nessa madrugada. Deus falava muito comigo para que a igreja volte ao primeiro amor, volte à essência do primeiro amor, que a igreja tenha que voltar aos princípios de como era antigamente, voltar a ser aquela igreja cheia da graça, cheia do poder de Deus. Esta mensagem que Deus me passou nessa noite se encontra em Ezequiel 37. Vou estar aqui lendo alguns versículos para você estar entrando no sentido da mensagem. E veio sobre mim, Ezequiel, a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, somente tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, como se me deu ordem e ouve. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez o reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Nós, a igreja dessa atualidade, está vivendo que nem naquela visão que Ezequiel teve. Está vivendo um vale de ossos secos. Nesta mensagem que Deus passou para mim, Ele falava para mim em sonho que muitas pessoas iriam ficar. Muitas pessoas irão ficar se não se converterem realmente, se não se deixarem o Espírito Santo entrar neles de verdade. Aquelas pessoas que falam que vão subir, que têm plena convicção que vão subir, Deus te diz: se converta de verdade, pois Deus, Ele escolhe somente aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que o adoram em espírito são aqueles que vão subir. Você que diz que é um verdadeiro adorador, continue sendo esse verdadeiro adorador. Continue seguindo este caminho que Deus pôs. Eu sei que este caminho não é fácil. Eu sei que este caminho vem muitas lutas, muitas batalhas, muitas tempestades sobre as nossas vidas. Mas você acha que se não viesse tempestade, você ainda estaria nos caminhos do Senhor? Deus coloca as lutas, Deus coloca as batalhas para nós lutar, para nós continuarmos no caminho dele, para nós dizermos que nós somos o verdadeiro adorador, que mesmo estando diante de lutas, de dificuldades, nós estamos no caminho do Senhor. Aí no versículo 11 diz: Então
me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Os ossos que estavam naquele vale eram toda a casa de Israel. Você acha por que era um vale de ossos secos? Nesta visão, Deus mostra a igreja vivendo o vale de ossos secos. Quando tem festa da igreja, a igreja superlota. Como não tem mais espaço nenhum para entrar dentro da igreja. Mas quando é um culto de ensino, uma escola bíblica, um culto normal, não vem ninguém. Um culto de ensino principalmente. Aqui na minha igreja veio o quê? 20 pessoas, de quase 200 membros que tem dentro da igreja. Eu não estou julgando ninguém, mas eu estou falando simplesmente a verdade. Pois Deus quer que você seja salvo. Ele quer que você suba quando Ele voltar para buscar aqueles que foram escolhidos. Eu luto todo dia para que eu possa estar no meio desses escolhidos, para que eu possa subir quando Jesus voltar. Por isso que eu não estou aqui, eu não venho para a igreja para me amostrar, eu não venho para mostrar que eu faço alguma coisa dentro da igreja. Eu venho para a igreja no culto de ensino para aprender da palavra dele. Eu venho na escola bíblica para aprender mais da palavra dele. Eu venho para estar interligado com Deus, não para me mostrar que eu sou mais que alguém, eu sou mais que fulano, ciclano. Eu não sou mais que ninguém. Eu peço para Deus todo dia: Senhor, que o Senhor venha crescer e eu venha diminuir na tua presença. Eu louvo na casa de Deus, eu prego, eu falo sobre o amor de Deus para as pessoas, mas eu quero que Deus venha entrar na minha vida e que eu venha diminuir, que Deus venha crescer na minha vida e que eu venha diminuir. Deus ama todos nós, mas Ele quer que você seja um verdadeiro adorador. Ele não quer um adorador de fachada, que simplesmente aparece na igreja no culto de domingo e fala que é crente. É aquele crente tipo Faustão, só vem na igreja domingo, só aparece domingo. Você tem que vir. Não é culto de irmãs, não é culto de mocidade, não é culto de louvor, não é culto de missão. O que mais importa na igreja é culto de ensino. Pois sem essa palavra aqui, você não vive. Sem a palavra de Deus, você não vive. O que mais importa na igreja é o culto de ensino. Eu estou aqui com este vídeo somente para dizer para você que Deus me mandou essa mensagem à noite quando eu estava dormindo. Ele me falava em sonhos que a minha igreja tem que voltar ao primeiro amor. A minha igreja tem que voltar ao primeiro amor. Você que vem para a igreja um dia, ok, nem todo dia nós podemos estar na casa de Deus, porque nós trabalhamos, nós fazemos as coisas para sustentar a nossa casa, nossa família, nós trabalhamos. Mas mesmo que você chegar atrasado, mas sempre para a casa de Deus, não deixe de vir para a casa de Deus porque você chegou atrasado, você chegou tarde do trabalho. Se você morar perto da tua igreja, vai para a sua igreja do mesmo jeito. Mesmo que você consiga ir só para um culto, mas que este culto seja o culto de ensino. Deus está cobrando muito dos crentes. Os crentes têm que voltar a um culto de ensino, voltar a ouvir a palavra de Deus, a aprender mais de Deus. Deus está cobrando
de todos nós. Venha para a casa de Deus, mesmo que seja só no culto de ensino, mas venha. Deus está cobrando, Deus está cobrando da igreja, está cobrando de cada um de nós, que nós venha voltar ao primeiro amor, voltar à essência, voltar à santidade, viver uma vida santa diante de Deus. Você que é crente, eu não sei, dependente de Assembleia de Deus Madureira, Missão, Shekinah, eu não sei de qual que é a sua igreja, mas Deus está cobrando de todos nós, não é somente de um crente, daquele crente ou do outro, do fulano, do ciclano. Deus está cobrando de todos nós. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à essência, voltar ao primeiro amor. Deus requer de nós, pois somos nós que iremos influenciar os nossos filhos, somos nós que iremos influenciar a próxima geração que vai vir para a casa de Deus. Se Jesus não voltar até lá, nós somos os influenciadores da próxima geração para estar aqui em cima do púlpito pregando a palavra dele. No culto de ensino, no culto de louvor, no culto de missões, no culto de irmão, no culto de jovens. Somos nós que iremos pregar a palavra de Deus. E Deus está cobrando de nós. Está cobrando principalmente de jovens, pois os jovens estão esquecendo que existe culto de ensino, pois é através do culto de ensino, do culto de escola bíblica que nós aprendemos mais. E você, liderança, venha para o culto e você estará influenciando o seu rebanho que você está liderando. Você que é líder de irmã, líder de mocidade, venha para o culto, que os jovens vão ver o seu exemplo e os jovens, as irmãs vão ver o seu exemplo e eles vão começar a ir também para o culto de ensino ou culto que seja. Deus, Ele espera verdadeiros adoradores. Espera que nós sejamos verdadeiros adoradores. Nós estamos aqui para servir a Ele, somente a Ele. E Ele está esperando o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado, pessoal. Eu sei que não é fácil você ouvir isso, mas Deus me passou isso e Ele queria que eu passasse isso para adiante. Deus está cobrando muito dos membros das igrejas, dos cristãos. Deus está cobrando de mim e de você. E eu espero que esse vídeo, esta mensagem, tenha chegado ao teu coração. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar à essência de tudo. Voltar como era a igreja nos anos 70, nos anos 40. Vamos voltar ao início, voltar a sentir a presença de Deus em um culto de ensino, em uma escola bíblica. Vamos voltar, vamos focar mais nas coisas de Deus e esquecer as coisas do mundo, esquecer aquelas coisas. Vamos orar pelo Estado Islâmico, pois Satanás está usando para ataque terrorista. Vamos orar por aquelas pessoas que estão lá fora, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que falam que Deus não existe. Vamos orar por elas. Deus está cobrando isso de nós. Vamos fazer evangelismo, vamos pregar a palavra de Deus para o nosso irmão que está ao nosso lado. Você que tem um amigo no serviço, você que tem um amigo na escola, pregue a palavra de Deus, pois Deus também cobra muito do evangelismo. E é isso, pessoal. Obrigado.
Aqui embaixo e aqui do lado vai estar a rede social. Você ainda que não se inscreveu no canal, só clicar no link aqui do lado. E vamos voltar ao primeiro amor. Obrigado e até a próxima.